Preciosos irmãos, a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero compartilhar uma porção da Bíblia Sagrada. Agora mesmo eu falei para minha esposa que preciso lançar o pão. E o precioso pão é a Bíblia Sagrada. O mundo está faminto por este precioso pão. O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele disse que é para pregar a sua palavra. Salomão disse: lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o acharás. Em se tratando do Evangelho do Senhor Jesus, em larga escala não é o que estamos presenciando nos nossos dias. Porque muitos de nós, pregadores da palavra de Deus, têm se esquecido da ordem, do imperativo, que o Senhor Jesus Cristo disse que é para pregar o Evangelho. Mas muitos se esqueceram de pregar o Evangelho. E muitos perdem muito tempo falando uns da vida dos outros. Infelizmente é o que estamos presenciando nos nossos dias. Mas a palavra de Deus é clara quando diz que é para pregar em tempo e fora de tempo. Quero convidá-los para uma breve meditação na preciosa palavra de Deus, porque hoje muitos que fazem parte do meio evangélico, muitos, estão, parece que, dentro de um labirinto, sem compreender, sem entender boa parte das profecias bíblicas e estão fazendo muita confusão, em especial sobre o Apocalipse. Alguns estão afirmando que nós já estamos dentro do milênio. Outros estão dizendo que não haverá arrebatamento. Outros estão dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Quando que o Apocalipse vai começar? Já estamos dentro do Apocalipse ou ainda vai começar o Apocalipse? Eu quero ler um versículo da palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 1, e o verso 19. Olha o que João deixou escrito para nós. Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao anjo, e o anjo passou para João. E João nos deixou a preciosa e pura revelação do Senhor Jesus Cristo e sobre os acontecimentos no futuro. O próprio João não tinha, na totalidade, em sua própria mente, a revelação. Ele não saberia, não soube. E ele não tinha total sabedoria para transmitir a revelação decifrada para o povo de Deus. E isso viria com o tempo. Daniel teve vislumbres da preciosa revelação do Apocalipse. E ele estava curioso, mas o anjo disse: sela, sela. Em outras palavras, fecha esse livro, fecha ele. E João, então, foi revelado o livro sendo aberto. Na realidade, o Apocalipse começou há 2000 anos atrás. João viu os primeiros momentos do Apocalipse acontecendo no tempo dele. João foi o último dos apóstolos. João estava na ilha de Patmos por causa da grande perseguição aos pregadores. Os pregadores perfeitos, aliás, os pregadores verdadeiros, sofrem embate, sofrem perseguição. Na realidade, não existe pregador perfeito, só apenas um, que é Jesus Cristo.
esclarecendo. O apóstolo Paulo disse que todos aqueles que querem viver piamente o evangelho de Cristo padecerá perseguição. João, o último dos apóstolos, no ano 95, 96, por aí, ele sofreu esta perseguição e ele foi jogado na ilha de Patmos para morrer lá. Ele tinha motivos para desistir, mas ele ali humilhado pelas autoridades da época, mas por amor a Jesus Cristo, ele se manteve de pé na verdade da palavra. E o anjo veio para ele e descortinou diante dos seus olhos a mais bela e pura revelação. E João então começa a descrever aquilo que ele ouviu e aquilo que ele viu por visões gloriosas. No livro do Apocalipse, capítulo 1, João estava ali e o anjo veio e deu uma mensagem. João era para enviar para as 7 igrejas da Ásia Menor. Era o imperativo e ele fez isso. Ele enviou as cartas de advertência do Senhor Jesus Cristo, transmitida por João. Aliás, transmitida pelo anjo para João. E João, então, manda as cartas para a igreja de Éfeso, era uma cidadezinha, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes e para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. 7 igrejas que naquele tempo, me perdoe a palavra, estava bombando, o evangelho estava sendo difundido, anunciado em larga escala. Essas igrejas estavam abarrotadas, estavam cheias. Mas aonde tem muitas pessoas, também tem muitos problemas. E cada igreja recebeu do Senhor Jesus Cristo advertências, e você sabe quais são. Mas para uma igreja, a igreja de Filadélfia, Jesus Cristo disse, o anjo enviou e disse para João, e João transmitiu para aquela igreja esta carta. E o que estava no conteúdo daquela carta? A anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. João viu o Senhor Jesus Cristo passando do material para o imaterial. João presenciou a morte do Senhor Jesus. Ele era o único que estava ali aos pés da cruz. E ele disse para sua mãe, mulher, eis aí teu filho, moço, eis aí tua mãe. João não arredou o pé, estava aos pés da cruz. João era os discípulos, entre os discípulos, aquele que tinha mais intimidade com Jesus Cristo. Ouvia o Senhor Jesus, estava ali, sempre perto do Senhor Jesus, e reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, quando Jesus falava com os outros. Parece que causava um tipo de ciúme entre os outros. Parece, eu não estou afirmando. João estava na ilha de Patmos por causa da perseguição. E nessa ilha horrível, ele viu ali a glória de Deus. E ele não entendia muito, porque ele viu 7 castiçais e um andando glorificado no meio dos 7 castiçais. E ele ficou assombrado. Ele viu um como morto, mas estava com os olhos de fogo, estava com os pés reluzentes, estava com um cinturão. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzentes. Ele estava vendo o Senhor Jesus Cristo glorificado. Isso há 2000 anos atrás. E ele tinha na sua destra 7 estrelas,
e da sua boca saía uma espada aguda, com 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi, caí aos seus pés, como morto, e sobre mim, olha o que João disse, e sobre mim, a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, Jesus Cristo, quando estava aqui no sofrimento, sendo perseguido no dia a dia, estava com João, e agora Jesus Cristo, ressuscitado, veio visitar João. João não entendia a totalidade desse mistério. E isso foi há 2000 anos atrás. O começo do Apocalipse. Por que o começo? Jesus Cristo disse, é o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. Jesus disse isso, não agora. Jesus disse isso para João há 2000 anos atrás, o comecinho do Apocalipse. Muitos de nós faz confusão, porque na realidade o que está para acontecer no futuro próximo é o primeiro sinal do Apocalipse, que ainda não chegou. Mas olha o que diz aqui, no 19. A Bíblia aqui, a palavra de Deus aqui, ela é partida em 3 tempos, e quem partiu ela foi quem tem poder para fazer isso. Porque o nosso Deus é atemporal. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ontem está numa eternidade muito longa. Hoje é o tempo presente e o futuro virá, não chegou ainda. Olha o verso 19 do livro do Apocalipse, capítulo 1. Escreve as coisas que tem visto. As coisas que tem visto, João escreveu há 2000 anos atrás, e as coisas que João viu já estava dentro do Apocalipse. Há 2000 anos atrás, João viu, presenciou o Senhor Jesus Cristo ressuscitado no meio dos 7 castiçais, que são a representação das 7 igrejas da Ásia Menor. E é também uma representação das 7 igrejas ao longo das eras, no tempo profético de 2000 anos para cá, porque a igreja está aqui na segunda esfera. Note, as coisas que tem visto, passou, as coisas que são, é do tempo do nascimento da igreja, 2000 anos atrás, até os nossos dias. Nós estamos no tempo das coisas que são, que começaram há 2000 anos atrás. O Apocalipse começou há 2000 anos atrás. Nós estamos nesse tempo, dentro da profecia que diz as coisas que são, que é o tempo da igreja histórica e profética. E o tempo das coisas que são, o tempo da igreja, vai se findar. E quando que vai se findar? No capítulo 4 do livro do Apocalipse, porque o capítulo 2 e 3 é o tempo das 7 igrejas, e dentro do capítulo 2 e 3 é o tempo profético também das 7 igrejas ao longo do tempo. E note uma coisa, nós agora, nesse tempo, estamos dentro do tempo da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Só que dentro da igreja de Laodiceia tem outra igreja, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a do arrebatamento. A igreja de Laodiceia é, sim, a igreja que vai passar pela grande tribulação. Boa parte dos irmãos hoje estão afirmando que a igreja irá passar pela grande tribulação. Eles não estão enganados, só que eles não sabem discernir o que é Laodiceia e o que é Filadélfia.
Laodiceia passará pela grande tribulação? Sim, porque é a igreja a qual colocou Jesus Cristo para o lado de fora. E olha o que estamos vendo no nosso tempo. A igreja deste tempo final. Não estou generalizando de maneira alguma, mas a grande parte das lideranças pentecostais e também as lideranças reformadas colocaram Jesus Cristo para o lado de fora. Hoje é o tempo dos coaches, das vendas, da palavra. A venda dos dons estão aí de maneira escancarada. Os apóstolos não pregavam, aliás, não cobravam para pregar. Os apóstolos não cobravam para ir orar por alguém ou orar e Deus operava, eles não cobravam. Não preciso falar isso, porque você já sabe que está acontecendo. Eu não estou generalizando, não. Tem muitos homens de Deus, muitos pregadores compromissados com a palavra de Deus, muitos pastores compromissados com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas está difícil hoje você achar esses. Porque Jesus Cristo disse que no fim dos tempos o engano iria crescer. Pedro disse que no fim dos tempos, 2 de Pedro capítulo 2, muitos da igreja iriam ser enganados, porque iria haver falsos profetas que iria introduzir heresias de perdição no meio do povo de Deus. E esse é o tempo. Nós, Igreja de Cristo, estamos no tempo da profecia que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Há 2000 anos atrás, o Apocalipse começou. Agora, o que está faltando acontecer é o primeiro sinal escatológico do Apocalipse, que será o desaparecimento de mais de 1 bilhão de pessoas da Terra. O mundo entrará em um caos sem precedente neste dia, neste momento. Nós que um dia ouvimos a pregação do Evangelho, o nosso dever é lutar para continuar de pé diante de Deus, que não é fácil, mas nós temos um ajudador. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. O Senhor Jesus Cristo diz: Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Note uma coisa. Não é comum hoje ouvirmos e vermos pregações sobre Apocalipse dentro das igrejas. Não é comum hoje vermos pregações, explicações, estudos bíblicos sobre arrebatamento, sobre Apocalipse, sobre o encontro da igreja fiel com o Senhor Jesus Cristo. Esses ensinos, essas pregações estão escassas. Por isso que boa parte do povo de Deus hoje estão sendo enganados. Porque, pasmem vocês, muito daqueles que estão afirmando que a igreja passará pela grande tribulação, sem eles saberem, eles estão entregando a noiva de Cristo para o anticristo. E a noiva de Cristo não será entregue para o anticristo. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note uma coisa, nenhuma condenação, porque haverá várias condenações. Dentro do tempo de 7 anos, tribulação e grande tribulação, haverá 21 tipos de juízos. E a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo, ela não é alvo de juízos de Deus, ela é alvo da bênção. Como guardaste a palavra da minha paciência, foi dito esta palavra do Senhor Jesus Cristo para a igreja fiel, a igreja de Filadélfia.
eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Esta hora da tentação é uma alusão à tribulação e grande tribulação. Queridos irmãos, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. O que devemos fazer é tomar cuidado para não ser enganado. Porque não é o líder, o suposto apóstolo, o suposto bispo, o teu Salvador. Não, o teu Salvador é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Se você gostar desta meditação, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, dê o seu like. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu sou o evangelista Edio e tenho o prazer, a alegria de lançar o pão sobre as águas. Que a graça e a paz seja sobre todos vocês abundantemente.